pessoal, tudo bom? Estou eu aqui de volta e a palestra agora vai ser sobre cut crease. Vou ensinar pra vocês essa técnica super bacana, que eu adoro, uma técnica que tá super em alta, que muitos maquiadores estão fazendo, e é uma técnica que requer um pouquinho mais de prática, mas se você praticar você vai conseguir, tá? Essa técnica se chama cut crease, como eu falei. A expressão vem do inglês, que cut significa corte e crease significa vínculo. A intenção é deixar o côncavo mais marcado, mais em evidência. Então, para quem gosta de uma maquiagem com uma pegada um pouco mais artística, mais dramática, vai adorar essa técnica, tá? Essa técnica cut crease também é muito boa para quem tem o olho gordinho ou a pálpebra flácida, ou para quem tem até a pálpebra móvel curta, porque você pode fazer o seu cut crease um pouco acima do seu côncavo, criando a ilusão, criando espaço de pálpebra. Assim, a sombra da pálpebra móvel vai ficar mais em destaque. E quando você abrir o olho, ela não vai desaparecer, porque tem muitas meninas que reclamam: ah, mas quando eu passo a sombra na pálpebra móvel, ela some. Então, o cut crease também vai ajudar, porque além de dar mais definição e dar profundidade, você pode fazer ele um pouco acima, criando a ilusão de você ter mais espaço no seu olho para trabalhar com as sombras na pálpebra móvel. Para quem tem o olho oriental, essa técnica também é muito boa, porque ela, além de desenhar o côncavo, vai dar mais definição e deixar o olho um pouco mais fundo, já que o olho oriental não tem esse côncavo tão proeminente. Então, para você que é japonesinha, chinesinha, se joga em cut crease, porque vai ficar lindo, vai super realçar o seu olho, te dando aí a ilusão, criando o côncavo para você. A técnica cut crease é para deixar o côncavo marcado em evidência, mas isso não quer dizer que você não precise, não possa usar as duas técnicas juntas. O cut crease é o côncavo marcado, porém as bordas da pálpebra você pode fazer esfumada. Tem gente que gosta do cut crease marcado sem esfumar, mas tem gente que faz o cut crease e esfuma, como eu fiz nesse olho, como eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Então você pode fazer as adaptações de vocês, não precisa fazer tão marcado, você pode fazer uma leve marcação para já criar um cut crease bem bonito, e esfumado também, aí vai do gosto de cada pessoa, tá bom? Essa técnica é a minha técnica preferida, eu me identifiquei muito com ela porque eu não tenho côncavo muito proeminente, não tenho olho muito definido. Então, quando eu descobri, fui atrás para praticar, para aprender a fazer, e hoje eu não largo mais, tá? Para quem me conhece, para quem acompanha meu trabalho, sabe. Mas isso não quer dizer que você não possa adaptar do jeito que você gosta, não precisa fazer tão marcado assim, pode fazer um pouco mais esfumado com a leve marcação, tá? Que vai ficar lindo do mesmo jeito. Então senta aí, pega as suas maquiagens, pega os seus pincéis, pega aí um caderninho, uma canetinha pra ir anotando, porque tem várias dicas legais, várias dicas coringas e bacanas que vão te ajudar a você praticar aí na sua casa, tá bom? Eu usei vários produtos acessíveis, vários produtos nacionais, praticamente a maioria dos produtos foram nacionais, tá? Fáceis de achar, então senta aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você quer aprender então essa maquiagem, esse cut crease bem marcado, bem bonito, porém esfumado, com esse toque aqui colorido de laranja, vem comigo e participa da palestra, tá? Presta atenção porque tem muita dica legal, tá? Então vem comigo aprender esse cut crease. Vamos começar então, pessoal. Vou começar aplicando o fixador de sombras. Esse aqui é da Ruby Kisses, o Eyeshadow Magic Primer. Vou aplicar só um pouquinho, tá? Não vou aplicar muito, não. Vou espalhar com o dedo mesmo. Aí o excesso eu levo pro côncavo e rente a sobrancelha. O jeito que eu mais me identifiquei para fazer o cut crease foi começando já direto, recortando ele, desenhando ele. Você não precisa necessariamente fazer desse jeito, tá? Você pode tanto começar já direto no cut crease, como você pode primeiro trabalhar com as sombras esfumadas no côncavo e depois você faz o corte com um corretivo mais claro, um corretivo cremoso, porque daí você vai recortar, vai cortar e automaticamente já vai criar o seu cut crease. Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu tenho o costume de fazer, com o jeito que eu mais me adaptei, que ficou mais fácil pra mim, e o jeito que eu mais gosto, que é já vindo direto e cortando o côncavo com o delineador gel e com um pincel bem pequeno. Eu tenho aqui em minhas mãos 4 pincéis que são excelentes para fazer esse tipo de técnica.
Eu tenho aqui um pincel que na verdade é um pincel de unha, ele é bem fininho, a numeração dele normalmente vem 000, porque ele é muito fininho, gente, é de unha e eu adoro ele pra usar pra fazer o cut crease. Hoje eu vou usar ele pra fazer o meu cut crease, tá? Também gosto de um pincel pequeno assim de precisão, ele é mais redondinho, mas ele é bem firme, bem denso, que também é muito bom pra fazer. Tem o pincel chanfrado, que também é bastante conhecido, que tem esse corte na diagonal e de sedas sintéticas. E por último, um pincel mesmo de delinear, tá? Pincel de delineador mesmo. Ele é assim pontudinho, é bem parecido com o de unha, só que ele é um pouquinho maior, tá vendo? Então esse aqui vai me dar mais controle, mais precisão, pra fazer o traço mais fininho. Então eu vou usar ele, vou mostrar pra vocês. Você pode usar tanto o delineador em gel, como um lápis preto bem cremoso, bem pigmentado, que seja fácil de riscar e não machuque a sua pálpebra. Ou você também pode usar a própria sombra preta. Se você quer ela com um aspecto um pouco mais cremoso, você pode umedecer o pincel, molhar a sombra, molhar o pincel, faz uma misturinha que vai deixar um aspecto parecido com o delineador em gel. A sombra vai ficar bem forte, bem pigmentada e vai te ajudar também a fazer o corte do nosso côncavo. Então vamos lá para fazer logo esse cut crease, né? Eu vou usar hoje o delineador em gel. Esse aqui é da Mary Kay, ele é bem preto, super pigmentado e é à prova d'água. E vou usar o pincel de unha que eu mostrei pra vocês e vou começar já fazendo o corte do nosso côncavo. Depois a gente vai trabalhar com os esfumados, com degradê, e aí a gente termina a maquiagem com delineados, cílios postiços. Então vamos lá. E vou começar aqui a fazer o corte do nosso côncavo. O legal dessa técnica, gente, é que não tem assim um certo limite. Se você não tem um côncavo, isso vai aparecer que você tem um côncavo, que o seu olho é mais definido e mais fundo. Se você tem a pálpebra curta, você pode fazer um pouco mais acima, porque isso vai te dar mais espaço, vai dar a ilusão de que você tem uma pálpebra móvel maior, então vai te dar mais espaço. Se você tem a pálpebra flácida, também é uma ótima dica você fazer essa técnica. Então você vai fazer... a guia é você fazer no côncavo, mas se você quiser fazer um pouquinho acima, não tem problema, tá? Eu faço um pouquinho acima pra aumentar mesmo esse olho, pra deixar mais definido, mais marcado e me dar mais espaço aqui na pálpebra móvel, pra sombra ficar mais destacada, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar como base mesmo meu côncavo, que é esse aqui, tá? Embaixo desse osso tem o osso da sobrancelha, aí quando você coloca o dedo ou o pincel, afunda. Então aqui é o seu côncavo. Eu vou fazer um pouquinho acima dele, tá? Pra criar espaço nesse meu olho e eu poder trabalhar melhor com as sombras. Então vamos lá. Ó, com a mão bem firme, tá? Sem aplicar pressão, a mão leve, porque a gente vai fazer pequenos risquinhos pra gente conseguir fazer bem certinho, mas com a mão bem leve, porém com bastante controle, tá? O pincel não pode ficar mole, mas você também não pode vir aplicando com muita pressão, senão você não vai conseguir fazer, pode ficar torto, o traço pode ficar grosso, então com bastante calma você consegue. Ó, já fiz aqui o primeiro risquinho e você sempre vai olhando, tá? Tomando como guia o outro olho. Claro que um olho é sempre diferente do olho, gente, mas tente fazer igual, porque como é uma maquiagem, assim, um pouco com a pegada um pouco mais artística, bem dramática, se ficar muito diferente, vai ficar estranho, né? Um olho torto, um cut crease torto, então não vai ficar bonito. Então tente deixar o mais parecido possível, tá? Aí você vai fazendo pequenos risquinhos e vai emendando, ó. Pequenos risquinhos. E hoje eu vou ensinar pra vocês também como eu faço esse puxado, tá? Além desse corte, desse cut crease, eu vou fazer esse puxado que eu adoro, é uma das minhas maquiagens favoritas, as minhas femininas, minhas leitoras, pra quem me acompanha sabe que eu adoro. Então eu vou ensinar também pra vocês como eu faço esse puxado, tá? Se você não quiser, não precisa, você pode emendar aqui com o canto externo, ou você pode fazer só aqui no côncavo mesmo, mas eu vou fazer esse puxado, tá bom? Então, ó, sem segredo, vou pegar o pincel, peguei mais um pouquinho de delineador em gel, tá? O preto. Lembrando que você pode, gente, fazer o cut crease com qualquer cor. Você não precisa fazer a base como preto. Você pode usar marrom, pode usar sombra colorida, você pode usar outros delineadores coloridos. Não tem problema. Use a sua criatividade e use a cor que você gosta, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou, ó, fazer um rabinho pra cima.
Aí, ó, prontinho. Não precisa ficar certinho, porque conforme a gente for maquiando, né, trabalhando com as sombras, aí vai ficar mais bonito, tá? Mas é isso aí. Vou pegar um pincel de precisão e vou esfumar um pouco essa marcação que o delineador em gel deixa, tá? Desse cut crease. Pra ajudar já nas próximas sombras que a gente for aplicar pra criar o nosso esfumado. E feito essa marcação, gente, pronto, não tem mais dificuldade, acabou, é só você trabalhar com o esfumado, com a sombra, depois você termina a maquiagem do jeito que você quer, tá? A dificuldade maior mesmo é fazer esse corte, né, certinho, mas conseguiu, pronto, amiga, tá tudo certo, você vai conseguir arrasar com o resto da maquiagem, tá? Então, ó, tirei aqui a marcação e já dou uma leve esfumada, tá? Porque aí as sombras que a gente for aplicando vai entrando em degradê, vai ficando um esfumado bem bonito. Pronto, agora que eu já fiz a base, o nosso cut crease, eu vou começar a trabalhar com as sombras que eu quero. Hoje eu vou fazer um cut crease colorido, tá? Usando esse tom aqui de ameixa, bordô, uma cor bem bonita. Essa sombra aqui é da Vult, super acessível, você encontra em farmácia. É a MA05. Vou voltar com o pincel de precisão, vou pegar um pouquinho dessa sombra. Eu sempre tiro excesso, porque se você vir com muito produto vai marcar, depois é difícil você consertar, é difícil você esfumar. Então é melhor você ir aplicando, ir retocando do que você ter que tirar. Então sempre vá devagar, pega a sombra, tira o excesso e vai aplicando. Se precisar, pega um pouquinho mais, tira o excesso e vai aplicando, tá? Assim fica mais fácil. E vou aplicar em cima desse cut crease. E ó, peguei, tirei o excesso e vou aplicando sem segredo. Pode aplicar assim, deixar marcado, porque a gente vai esfumar, tá? E traz tudo aqui, ó, puxando, tá? Porque vai ser puxado esse cut crease. Agora com o pincel lápis, assim, pontudinho, redondinho, bem pequeno, eu vou esfumar essa sombra que a gente aplicou com a mão bem leve. Eu começo pelas bordas, ó. E minha mão tá muito leve, gente. Aí a sombra vai, sabe, o esfumado vai fazer, vai criando sozinho. Porque eu tô com a mão bem leve e o pincel já vai fazendo todo o trabalho de esfumado, ó. Então, com a mão bem leve, você consegue o esfumado, o resultado que você quer. Uma sombra preta, opaca, qualquer sombrinha preta aí que você tiver, alguma paletinha, ela vai servir, tá? Essa aqui é opaca, mas se você tiver com brilho, não tem problema. Mas hoje eu quero uma sombra opaca. Vou pegar essa sombra preta, com o mesmo pincel de precisão, vou tirar o excesso da sombra vinho que ficou no pincel. Então, sempre fique com a toalhinha, porque você vai tirando o excesso e você pode ir usando os mesmos pincéis para fazer os acabamentos ou as coisas que você quer fazer na maquiagem, tá? Então, eu tiro o excesso na toalha mesmo. Vou pegar um pouquinho da sombra preta. Tiro o excesso. E vou definir um pouquinho mais esse olho, tá? Vou marcar um pouquinho mais esse cut crease. E na hora que a gente esfumar esse preto com a sombra vinho, já vai criar um degradê muito bonito. Então, com a mão bem leve, porque é a sombra preta, tá, gente? Sombra preta é a sombra mais difícil de esfumar, mais difícil de trabalhar. Então, com a mão bem leve, com bastante cuidado, com o pincel bem pequeno, você trabalha com ela, tá? Vou voltar com esse pincel aqui pequeno, pincel lápis, e vou esfumar essa sombra preta com uma sombra vinho. Ó, com a mão bem leve, tá? Você vai esfumando, esfumando, esfumando. Não se esqueça de puxar aqui e você vai esfumando. Com uma sombra rosa pink, essa aqui é da Dylos, a 06, e com o mesmo pincel de precisão. Vocês estão vendo, gente, como eu uso esse pincel. Eu amo ele, porque ele é muito bom. Vou pegar um pouquinho da sombra rosa, vou tirar o excesso e vou, ó, bater ela assim, ó, fazendo leves batidinhas, porque a gente vai esfumar ela também, tá? Então não precisa aplicar certinho, tá? É só dando batidinhas mesmo, porque depois a gente vai esfumar. Aí eu vou vir com aquele mesmo pincel, lápis fofinho de esfumar, pequenininho, e vou fazer o acabamento desse esfumado. Ó, só fazendo movimento de vai e vem.
com a mão bem leve, tá, gente? Agora, gente, pra deixar esse degradê mais bonito, esse esfumado mais bonito e um pouco mais divertido, eu vou pegar uma sombra laranja neon e vou misturar com essa sombra vinho rosa que a gente já fez esfumado aqui no côncavo. Vocês devem estar se perguntando, sombra laranja? Pois é, gente, vai ficar legal, vai ficar bonito, vai ficar uns tons diferentes, sabe? Uma nuance diferente de cores. Como vocês podem ver nesse olho aqui, não dá pra ver que tem um neon ali. Então, é só um toquezinho, só pra dar uma esquentada, uma colorida no côncavo, tá? Então, você pode fazer isso com qualquer outra sombra, você pode brincar com as cores, tá? Eu vou usar essa sombra aqui neon, que é uma sombra da Vult, cor 22, com um pincel de esfumar bem pequeno. Vou pegar a sombra e vou tirar bastante o excesso, tá? Tirar bem o excesso, porque eu quero bem pouquinho de sombra, e vou aplicar em todo o cut crease e no côncavo. Vou aplicar aqui no côncavo com a mão bem leve, tá, gente? Quase não encostando o pincel na pele, pra não vir com força essa sombra laranja, tá? Então é só pra dar uma corzinha aqui diferente, só pra ficar um degradê mais bonito, dar uma esquentada, uma colorida no côncavo. Se precisar, você vem com mais um pouquinho, tira sempre o excesso e aplica. Com um pincel de aplicar sombra tradicional e a sombra iluminadora dessa paleta aqui, desse quinteto da Vult, na cor 06, o Glam, vou pegar um pouquinho dessa sombra com o pincel e vou passar em cima da minha sobrancelha pra iluminar, tá? Tirar o excesso e vou passar aqui em cima da minha sobrancelha pra iluminar, pra arquear e levantar esse olhar. E essa sombra já vai encontrar com as sombras do côncavo e já vai ajudar a esfumar mais ainda e deixar o degradê muito mais bonito. Agora eu vou pegar o Dual Cake branco, da Vult também, e com um pincel de ceras sintéticas, esse aqui é da Macrylão W115, vou aplicar essa base branca em toda a minha pálpebra móvel, já cortando um pouquinho mais esse côncavo, corrigindo qualquer falhinha, qualquer borradinho, qualquer sombra que caiu aqui embaixo. Como eu falei pra vocês, essa técnica que eu faço, que já vim direto e fazendo cut crease, é uma das formas de fazer. Você também pode vir primeiro trabalhando com as sombras e depois você pega uma base branca, o Jumbo Branco da NYX ou um corretivo cremoso, assim também bastante conhecido, e faz o corte do seu côncavo, tá? Recortando, cortando ele com o pincel, assim bem firme de cera sintética, você vai cortando e assim já vai formando o seu cut crease, tá bom? Então eu vou pegar essa base branca, porque a sombra que a gente vai aplicar na pálpebra móvel é um rosinha, um salmão bem clarinho. Então eu vou aplicar uma base branca para intensificar, para potencializar a cor. Vou pegar um pouquinho aqui. E o legal, gente, é que esse Dual Cake, ele vem bastante produto, então dá pra aproveitar muito. E o mesmo efeito que o Jumbo da NYX dá, o branco, esse Dual Cake aqui dá. Então vou pegar um pouquinho dele e vou passar aqui na minha pálpebra móvel. E já vou aproveitar e já vou, ó, desenhando aqui bem, tá? Cuidado pra não borrar, pra não passar, passar essa base branca em cima desse cut crease que a gente fez, tá? Você só vai definir um pouquinho mais. Aí você passa aqui bem rente ao cut crease, pra ficar bem certinho, isso vai destacar mais ainda. E essa marcação que é o cut crease, tá, gente? Não pode entrar uma na outra, tem que ficar essa divisão mesmo. Aí em cima do cut crease você pode vir esfumando como a gente fez aqui. Mas essa marcação aqui que é o cut crease, você não pode desfazer, porque senão não vai dar o efeito dessa técnica. Então você vem só limpando e definindo mais. E vou passar aqui também, porque a gente vai aplicar a sombra aqui. Então vou pegar um pouquinho do cake branco e vou passar aqui, só seguindo mesmo esse puxado. Com a sombra na cor 30 e com o pincel de aplicar sombra um pouco mais achatado, vou aplicar em toda essa base branca, essa sombra salmão, em toda a minha pálpebra móvel, tá? Vou aplicar essa sombra.
Aí, pessoal, pra facilitar a aplicação da sombra aqui, eu vou trocar de pincel, porque esse pincel aqui ele é muito grande, então você pode acabar borrando, errando. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pincel chanfrado, Cerdas Naturais, a mesma sombra, e vou encaixar ele aqui, como se estivesse fazendo um puxadinho de gatinho com essa sombra. Então é muito mais fácil você fazer com esse pincel, tá? E ó, é só aplicar, você pode dar batidinhas pra cor ficar bem forte. E aproveita e já passa com esse pincel aqui nas bordas, porque ele dá mais precisão, dá mais controle. Aí você consegue passar bem certinho. Gente, tá quase acabando, tá? O nosso cut crease tá praticamente feito. Agora eu só vou retocar ele com o delineador em gel de novo e com o pincel que eu usei pra fazer, tá? Porque conforme a gente vai aplicando as sombras, vai tirando um pouco da definição, daquela marcação bonita que o delineador em gel faz. Então eu só vou retocar. Só vou retocar, tá? Não tem segredo nenhum, é só você fazer por cima desse desenho, então não tem dificuldade, tá? Então eu vou pegar um pouquinho do delineador em gel preto da Mary Kay com o mesmo pincel de unha e vou retocar esse cut crease. Agora nós vamos para o delineado de gatinho, tá? O nosso hoje já tá quase pronto, o cut crease já tá feito, tá bom? A parte mais difícil já foi feita, agora nós vamos fazer o delineado de gatinho bem puxado, bem dramático, como eu ensinei pra você na palestra de delineado de gatinho. Então você vai pegar todas as diquinhas, vai praticar e vai fazer o seu delineado, tá bom? Então eu vou fazer aqui meu delineado de gatinho, vou aplicar os cílios postiços e já volto. Delineado feito e cílios aplicado, agora vamos finalizar esse olho com o esfumadinho aqui embaixo. Vou pegar a mesma sombra vinho e com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho e vou fazer um esfumadinho aqui rente aos cílios inferiores. Com o pincel do corte reto e de cerdas sintéticas bem denso e bem firme, peguei um pouquinho de sombra preta e vou aplicar aqui bem rente aos meus cílios inferiores, para dar mais definição. Volto novamente com o pincel de esfumar, pequenininho, pincel lápis, né, gente? Dou uma mesclada aqui. Para deixar esse esfumado mais bonito, vou voltar com a sombra laranja, com um pouquinho aqui na ponta do pincel, e vou passar aqui embaixo desse vinho que a gente aplicou. Vai ficar um degradê muito bonito, como ficou aqui em cima. Passo aqui no canto interno. Com delineador em gel branco e com pincel chanfrado de cerdas sintéticas, vou aplicar em toda a minha linha d'água para abrir mais esse olhar, tá? Já que o olho tá bem definido, bem marcado, bem dramático, eu vou abrir mais esse olho. Se você quiser mais dramático e quer diminuir, passa lápis preto. Mas como eu quero aumentar para destacar, vou passar ou lápis branco ou delineador em branco, tá? Eu vou usar esse aqui da Mary Kay, ele é muito bom, lançou faz pouco tempo. E vou passar em toda a minha linha d'água, tá? Agora, pessoal, para terminar esse olho, eu vou passar um pouco de máscara para unir os meus cílios aos cílios postiços, para deixar mais incorporado e mais bonito. E vou passar aqui rente aos cílios inferiores, passar nos cílios inferiores, tá bom? Vou aplicar a máscara e já volto. Pronto, pessoal, terminamos o nosso olho, o nosso cut crease. Olha só como ficou o resultado. Eu adorei também estar aqui ensinando pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a palestra, que vocês tenham gostado da técnica, das dicas, dos truques. Agora, gente, é só praticar, tá? É o que eu sempre digo, maquiagem é prática. Se você quer chegar à perfeição, então pratique que você consegue, tá?
É isso, vocês viram que eu usei vários produtinhos acessíveis que são fáceis de vocês encontrarem. E é o que eu sempre falo, tá, gente? Não precisa sair aí comprando um monte de maquiagem. Usa o que você tem em casa, aproveita o que você tem em casa e faça as adaptações e criem a maquiagem de vocês, tá? E pratique, maquiagem é prática. Então isso, eu já falei demais. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado. E é isso, um grande beijo. Se você quer continuar me acompanhando, se você quer continuar aprendendo mais maquiagens, como eu falei, se inscreve no canal que lá vai ter sempre novidade, tá? Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tchau!